Estamos aqui começando um episódio do Scalp Talk. Então, hoje eu estou aqui com a doutora Jaqueline Svijevski. É assim que pronuncia? Tá certo. Tá certo? Aham. Então, primeira questão desse episódio era conseguir pronunciar o teu sobrenome de forma correta. Então, é um prazer ter você aqui. Então, nesse podcast nós vamos conversar sobre a trajetória da doutora Jaqueline, vamos conversar um pouquinho sobre a visão dela de marketing, vamos trazer também alguns casos de tratamentos dela aí para ela falar como foi, o que foi desafiador, o que não foi nesse caso, tá? E antes de eu apresentar e trazer para a doutora Jaqueline se apresentar, eu quero dar um presente aqui para ela, tá? Então, doutora, um presente nosso aqui pelo você ter aceitado esse Obrigada. nosso convite, por você estar aqui hoje com a gente. Eu já estava de olho nesse presente aqui pelo Instagram, você sabe, né? Você estava mandando olhinho lá Ela para mandou você. só um olhinho quando eu postei esse café. Eu falei, não poderia faltar. Ah, tem até uma Tem uma xícara. chiquinha. Obrigada, obrigada, Espero que pessoal. você goste. Esse café é muito bom. Obrigada. Ah, então, um prazer te receber aqui. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de falar um pouco mais sobre mim, sobre a minha história, e é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, muito bom. E para que a gente possa começar, que a gente possa trazer aqui uma visão sobre você realmente, sobre a sua trajetória, eu queria entender, doutor Jaque, o que te fez, primeiramente, escolher, dentro de várias coisas dentro da medicina, escolher a dermatologia. O que te mais chamou atenção nisso? Na verdade, eu não escolhi a dermatologia, eu falo que a dermatologia me escolheu, porque quando eu terminei a faculdade, eu não sabia o que fazer, eu estava na dúvida entre pediatria e ginecologia. E aí uma amiga minha falou assim pra mim: "Eu acho que você tem tudo a ver com dermatologia, por que que você não faz dermatologia?". E aí, como eu estava muito na dúvida, eu falei: "Ah, acho que eu vou fazer pra ver o que que vai dar, assim, né". E eu me apaixonei logo de cara e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Que bom. E assim, eu vejo que é uma dificuldade muito grande para as pessoas quando eles estão ali na medicina, escolher uma área, né? Porque acho que tem tanta coisa, igual você falou, pediatria, qual que é a outra que você falou? Ginecologia, Ginecologia, nada a ver, né, com a nada a ver. parte da dermatologia. E com quanto tempo você realmente foi para a área da saúde capilar? Ou você já entrou e já foi para essa área dentro da dermatologia? Então, nós como dermatologistas cuidamos da pele, Uhum. cabelo, unha, tanto da parte de patologias quanto da parte estética. E o cabelo é uma paixão minha desde a infância, eu sempre fui apaixonada por cabelo, e eu sempre falava que se eu não fosse médica eu seria cabeleireira. Que bom. Então é uma coisa que eu sempre gostei. E eu sempre tratei casos de cabelo, mas nunca foi o meu foco principal, porque o cabelo nunca foi o foco principal dos pacientes, né. Os pacientes reclamavam pra gente do cabelo, mas, eu sempre falo esse termo, era sempre a queixa do tchauzinho, quando o paciente já estava lá na porta dando tchau, ele falava: "Ai doutora, lembrei, meu cabelo tá caindo". Então nunca era a queixa principal da consulta. E depois que a gente começou, ter os casos de queda de cabelo pós-Covid, o cabelo começou a se tornar uma queixa principal nas consultas, e aí eu vi a necessidade de focar nisso e também não só a necessidade, mas a oportunidade. E aí eu comecei a me especializar mais nessa área e desde então eu trato basicamente só cabelo. Que legal. Então, basicamente, foi durante ou após a pandemia que você foi mais voltado para essa área? Assim, especializada, né? Então, antes você tratava, mas não era um caso específico, porque hoje, se a gente for olhar, você é especialista nessa área e referência nessa área, né? Isso, eu Então, me subespecializei, em tricologia em 2021. Foi a primeira eu fiz várias especializações, várias pós-graduações, fiz vários fellows dentro da tricologia, mas o primeiro que eu fiz, eu finalizei em 2021. Então eu comecei a perceber essa tendência dentro da dermatologia, da medicina em tratamentos capilares, e aí nesse momento eu me especializei, e depois dessa primeira especialização eu basicamente comecei a atender e a funilar os meus pacientes mais para essa área. Eu ainda tinha muitos pacientes da parte de pele, de estética, né, de patologias, mas eu fui já avisando para os pacientes que meu foco era o cabelo, e aí eu consegui
quem não tinha queixa capilar, fui Foi tirando ali. dispensando esses pacientes e ficando só com os que têm problemas capilares. E essa época você atendia em Corumbá ou era em outro local? Em Corumbá. Em Corumbá. Assim que eu me formei em 2009, terminei dermato em 2012 e logo que eu terminei dermato eu já me mudei para Corumbá. Então eu fiquei todos esses anos atendendo como dermato, mas como eu falei, né, dermato como um todo, desde criança, idoso, patologia, estética, tudo. E aí de 2020, 2021 para frente que eu fiquei mais na parte do cabelo, que aí foi quando eu comecei a vir atender aqui em Campo Grande. Então eu mantinha minha clínica lá em Corumbá, mas vinha uma vez ao mês atender aqui em Campo Grande e eu abria minha agenda aqui só para a parte de cabelo. E aí eu fui afunilando mais e fazendo esse funil aí para os pacientes de cabelo. Legal. E você veio de Corumbá para atender uma vez por semana já direto na Clínica Sanabria? Não. Não, foi outra. Eu comecei a vir, eu atendia numa clínica que era um coworking. Entendi. Então, a minha secretária da clínica lá de Corumbá agendava os pacientes, eu fazia propaganda pelo Instagram, Funcionar ali. impulsionava as publicações, e um paciente falava para outro. Eu atendia muita gente que já tinha sido meu paciente lá em Corumbá, que estava morando aqui, que queria continuar tratando comigo, então esses pacientes foram falando uns para os outros e assim foi aumentando minha clientela aqui. Bacana. Bacana. E assim foi aumentando os dias, né? Também. Eu comecei atendendo uma tarde, depois eu atendi um dia todo, aí foi aumentando a frequência e o número de dias que eu ficava atendendo. Agora virou sua casa. Aí eu me Que legal. mudei definitivamente pra cá. Definitivamente. Que legal. E um ponto. A gente vê hoje muitos médicos de várias outras especialidades migrando para a área capilar. Então, hoje eu vejo cirurgiões, ortopedistas indo para a área capilar porque vê que esse mercado está crescendo, né? E talvez vê que, na visão deles, acham que é um mercado fácil de entrar, de captar paciente e tudo mais. Mas eu vejo muitos eles indo para o lado do transplante capilar. Você nunca quis ir para essa área de fazer transplante? Isso nunca te chamou atenção? Como que. Não, eu nunca pensei em fazer transplante porque eu nunca gostei de cirurgia. Entendi. E além, assim, nunca gostei de cirurgia e também a cirurgia é um processo que é muito demorado, você fica o dia inteiro enfiado lá no centro cirúrgico, não é o meu perfil. Eu gosto muito de conversar com o paciente, então o cirurgião ele é mais prático, ele é mais objetivo, é operar, não é tchau, operou, obrigada. Eu já gosto de fazer esse acompanhamento, de investigar, de conversar, então eu tenho um perfil mais clínico do que cirúrgico, então Entendi. nunca pensei. Entendi. E isso é muito interessante, né? Porque como você tem um perfil mais clínico, você deve, assim, se conectar mais emocionalmente com as pessoas, né? Na hora da consulta em si. E como eu tô muito nesse meio do capilar, eu vejo muitas questões de as pessoas chegarem com muitas dores realmente, assim, capilar. Como que você vê isso? É, o quão forte isso é, tanto para o homem quanto para a mulher? E como que você consegue realmente levar eles a um tratamento ali, conduzir eles e mostrar que aquele realmente é o momento certo para o tratamento deles? Eu acho que só quem já teve algum problema de cabelo entende a magnitude do cabelo na vida de uma pessoa. O cabelo parece muito só estético, mas a gente sabe, até porque está muito atrelado à imagem, né? À questão de juventude, de beleza. Hoje em dia, a estética também inclui um cabelo bonito, né? Na imagem ali de uma pessoa. Mas o cabelo, ele é um marcador de saúde. Então, quando você vê uma pessoa com pouco cabelo, você pensa duas coisas: ou a pessoa tá doente, ou a pessoa, assim, tá fazendo uma quimioterapia, ou Uhum, tá com alguma doença, ou é uma pessoa de idade. Então, ter cabelo remete à saúde e à juventude. E quando a pessoa tá perdendo cabelo, ela se vê ou doente ou ficando velha. E ninguém quer ficar doente, ninguém quer transparecer uma pessoa de idade. As pessoas têm uma busca constante pela juventude, né? Então, às vezes, principalmente mulher, quando a mulher vê o cabelo caindo da cabeça, eu escuto muito assim: é como se um pedaço de mim tivesse indo embora, tivesse caindo ali no chão. Então, é,
essa questão do quanto que isso interfere na qualidade de vida, nessa questão emocional, varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que, às vezes, eu vejo lá que tá perdendo um chumaço de cabelo, e pra ela tá ok. Tem pessoa que perde meia dúzia de fios e já chega lá desesperada, sem dormir, porque tá perdendo cabelo. Mas independente se é muito ou se é pouco, acaba que interfere e as pessoas me procuram para isso. E assim, claro, a gente vai estipular um tratamento de acordo com o diagnóstico e a pessoa entendendo qual que é o diagnóstico dela, ela consegue ver a necessidade de fazer um tratamento. Então, eu não preciso falar para ela, você tem que fazer esse tratamento. Eu explico para ela qual que é o problema. Entendi. E já automaticamente ela entende que o tratamento é a solução para o Sim, sim. problema dela. Bom. E, e você vê que, por exemplo, essa questão é que as mulheres. Hoje o seu maior público é mulher. Homem. O homem, mais homens vão fazer tratamento com você do que mulher? Assim, eu acredito que sejam uns 60% homens e 40% mulheres. Mas eu tenho muito paciente homem. E esses pacientes, eles vão buscar realmente o tratamento para não ir pro transplante, porque querem fugir do transplante, ou eles vão buscar, porque a gente sabe que às vezes tem que fazer um tratamento pro transplante, né? Uhum. Mas eles vão realmente buscar porque eles não querem ir pro transplante. Então, eu tenho vários perfis de pacientes. Como hoje eu atendo na Clínica Sanabria, que é referência em transplante, então o Baltazar faz a parte cirúrgica e a partir do momento que o paciente completa 1 ano da cirurgia, esse paciente se torna um paciente clínico. Então, esse paciente Entendi. vai para mim. E aí a gente acaba tratando para manter o resultado do transplante. Então, eu tenho esse perfil que já fez o transplante, o nosso objetivo é manter o cabelo dele ali na cabeça. Uhum. Eu também tenho um outro público, um outro perfil de paciente que me procura pensando em não fazer o transplante. Então, eles me procuram assim: eu quero tratar para que eu não faça o transplante, ou eu quero tratar para postergar essa necessidade do transplante. E eu tenho o público, eu tenho bastante paciente jovem de pais que já fazem tratamento, de avós que já tiveram que fazer o transplante e levam os filhos bem cedo para que eles previnam, né? Já façam tratamento preventivo. E aí eu tenho também pacientes mulheres que vão por N queixas aí. Motivos ali. Interessante, interessante. E hoje, agora eu acho que vai a pergunta, assim, né? A calvície, ela tem cura ou não? Não, calvície não tem cura. A calvície tem tratamento. Legal. Mas até o momento não existe nenhum tipo de tratamento que faça com que a calvície desapareça ou suma da cabeça do paciente. A gente vai estar sempre em tratamento. Mesmo depois que ele operou, ele vai ter que fazer o tratamento. Vai. E eu vou falar uma comparação que eu uso bastante, até postei falando sobre isso. Eu falo assim para o paciente: a sua cabeça é igual uma piscina que está com infiltração. Então, imagine que essa sua piscina, sua cabeça está perdendo cabelo, está perdendo água. Dependendo do tanto de água que você já perdeu, você vai precisar de um caminhão-pipa para encher essa piscina de volta. Então, o caminhão-pipa seria o transplante. Vai encher de novo a piscina lá até o topo. Mas se a gente não cuidar da infiltração, você vai continuar perdendo água. Então, o tratamento clínico é cuidar da infiltração. Por mais que você encha lá com caminhão-pipa, se você não cuida da infiltração, você vai perder a água toda de novo. Então, é um tratamento constante. Não tem Legal. como. O transplante não é o fim da linha. Ele é uma ferramenta que a gente usa para chegar num resultado de cobertura capilar que muitas vezes só o tratamento clínico já não consegue Não vai mais. levar. Entendi. Mas o tratamento clínico é fundamental durante todo o processo. E tem diferença entre, por exemplo, queda capilar e calvície? Tem. Então, a queda capilar em si, ela tem cura, mas a calvície não. Ou não tem isso. Não necessariamente. Queda de cabelo é um sintoma. Então, queda de cabelo é um sintoma que pode fazer parte de diversas doenças. Pode fazer parte de calvície, pode fazer parte de eflúvio telógeno, que é a queda de cabelo propriamente dita, que é totalmente passível de correção. Pode fazer parte das alopécias cicatriciais, que é aquela que perde o cabelo de forma definitiva, mas também pode fazer parte de anemia, de problema da tireoide, de uma pós-quimioterapia. Então, queda de cabelo é a mesma coisa que eu falar para você que você tá com uma virose.
Entendi. Tem várias. Várias coisas podem ser. Legal, entendi. Muito bom. É muito bom porque hoje a gente vê muito sobre isso, né? Sobre as pessoas. Como eu acredito que pós-pandemia a questão capilar veio mais à tona, Muito. muito mais. As pessoas hoje se fala muito mais. Hoje a gente vê muito mais anúncio, muito mais postagem, muito mais médicos, até mesmo pessoas que não são médicas, né? Indo para essa área e querendo tratar, né? Então fica muito essa dúvida das pessoas. Todo mundo quer uma fatia do bolo do cabelo ali. Todo mundo quer pegar, né? É, Vê o boom ali vindo, todo é. mundo quer buscar. E aí, é, a gente. Eu conheço um pouco da tua visão sobre marketing, né? Porque a gente trabalha junto e a gente já. Eu já confrontei algumas coisas e hoje eu falo que você já me convenceu de todos os seus formatos de venda. Até tava conversando com o Igor, quando a gente tava vindo para cá, eu falei assim: a doutora Jaque, de todos os nossos clientes, ela é que tem a visão totalmente diferente. E foi difícil para mim me adequar com o formato dela. Então, no começo, às vezes a gente batia de frente. Verdade. E aí, até eu entender o teu formato e entender, caramba, dá certo, foi complicado na minha cabeça. E hoje a gente vê que isso dá certo. Mas o que eu quero trazer aqui é uma pergunta para você, na visão geral. Hoje a gente vê uma enxurrada de médicos, né, na área capilar em si, fazendo ofertas agressivas, tentando trazer aquele paciente e tudo mais, de várias formas, por anúncio, por postagem, por oferta de preço. Qual a tua visão sobre isso no mercado? Seja do transplante, seja do tratamento clínico, né? Qual que é a tua visão sobre isso? Eu acredito que a pessoa sabe que ela tem um problema. Então eu não preciso ficar mostrando o problema para ela. O que eu tenho que fazer é, de alguma forma, mostrar que eu sei que tem a solução. Mas eu não preciso ficar enfiando goela abaixo essa solução para ela. Então eu mostro de uma forma sutil que eu sei como resolver o problema dela. Se ela se identificar comigo, se ela se sentir confortável comigo, eu vou ter o maior prazer em resolver o problema dela. Mas eu não gosto dessa agressividade. Até porque, por mais que hoje em dia a medicina venha sendo tratada como um comércio, e, querendo ou não, é um comércio, porque é o nosso meio de Sim. sobrevivência. Mas eu ainda acredito na medicina, na visão que as pessoas têm da medicina como um sacerdócio, que o médico é aquela pessoa que está ali a qualquer custo para te ajudar, para te orientar, para te socorrer. Então, eu me vejo assim. Eu estou sempre ao dispor dos meus pacientes, eh, mas não, de uma forma comercial, de uma forma assistencial. E claro, o dinheiro, a parte comercial é uma consequência, mas eu não coloco isso em primeiro lugar. É uma consequência do bom trabalho, né? Uma É, consequência da tua estrutura, como um todo, dos seus estudos, realmente da parte humanizada. E eu acho isso muito importante, sim, porque hoje a gente vê muitos casos de pessoas se achando realmente reclamando, tá? Você vê isso na rede social, que a medicina virou um comércio. Lógico, como você falou e como eu concordo plenamente, a medicina precisa vender. Enquanto ela tá mudando o formato, a gente querendo ou não precisa se adequar. Então hoje existe cada vez vai ter mais médicos. Então se a gente olhar a quantidade de médicos há 10 anos que se formavam e agora é muito mais, e cada vez mais eles estão entrando de forma agressiva. Só que encontrar uma balança dentro disso é é difícil. complicado, né? E eu fiz vários cursos assim de gestão, de marketing, de vendas, para eu poder lidar com isso, porque eu tinha muita dificuldade no começo, até mesmo de falar um valor para o paciente. Porque às vezes se o paciente olhava diferente para mim, eu já baixava o valor, sabe? Eu me sentia meio que pecando em cobrar da Uhum. pessoa. Então eu aprendi, uma frase me marcou muito em um dos cursos que eu fiz.
Uma médica também, dermatologista, ela falou assim que ela tinha um coleguinha da escola do filho dela, que era dono de um mercado. E aí um dia ela encontrou essa, não lembro se era o pai ou a mãe, na porta da escola. E aí essa pessoa falou assim pra ela: "Ai, doutora, eu tô com um negócio aqui na pele, você podia me falar o que que eu posso passar e tal?" Aí ela pegou e falou assim: "Ah, marca uma consulta lá, a gente vê". E a gente normalmente quando alguém aborda a gente dessa forma, a gente fala: "Ah, passa tal pomada, toma tal remédio". Ela falou assim, e sabe por que que eu falei isso pra ela? Porque eu vou toda semana no mercado dela e compro leite para o meu filho tomar. Se ela não pagar a consulta, eu não vou ter dinheiro para ela comprar o Pagar o leite. leite. Se eu chegar lá e falar assim: "Ah, é só um leitinho para o meu filho", será que ela vai me dar a caixa do leite? Não vai. Ela falou assim, então ela, tem essa mercadoria palpável que é o leite. Você pega ali, então dá a sensação de que você pode cobrar. A gente não, é o nosso conhecimento que a gente está vendendo. Então isso às vezes é mais difícil de precificar, até porque não é uma coisa palpável. Mas se eu não cobrar, eu não vou ter o dinheiro para Não vai ter comprar o dinheiro pra leite comprar lá para o meu leite. filho. Então isso me fez virar um pouco a chave de conseguir, entre aspas, vender sem sentir culpa, mas sem, como eu falei, transparecer uma pessoa comercial. Entendi. Essa questão eu vejo muito pela. Não sei se você já ouviu falar, isso aqui, a síndrome do vira-lata. Não. Que é a gente se menospreza, se acha menor e tem, assim, vou passar meu preço. Aí, quando uma pessoa olha, eu já passei muito por isso. Eu sempre fiz reunião de venda desde que eu comecei com a minha empresa, e eu sempre fiz. Só que antigamente era a mesma coisa. Eu já passava o meu preço com medo. Porque você tinha que. Eu tinha aquela síndrome do vira-lata, tipo assim, "Pô, será que meu produto é bom mesmo? Será que não vai estar caro para essa pessoa? Será que. E aí, com o tempo, você começa a perceber. Hoje eu tenho 2 filhos, então é a mesma coisa. Fala assim, eu preciso colocar o leite para eles. Então, esse é o meu trabalho, e é isso que a gente faz. Estuda muito, trabalha muito para isso, corre atrás de capacitação, de tudo. Então, realmente, esses tempos, um lead, né, falou assim: não, mas tá caro. A hora que ela falou tá caro, já parei, respirei, aí fui dar a explicação, né? Falei: ó, caro é quando você não tem resultado, caro. Aí fui explicando várias situações. Mas isso, realmente, que você falou, eu tenho um nome diferente, né? Que é a síndrome do vira-lata, mas é a mesma coisa. E hoje eu vejo, assim, muitos médicos que têm isso também. Às vezes eu vejo eles cobrando, seja no transplante, seja no tratamento, um preço muito mais abaixo do mercado e do trabalho dele em si, Uhum. tá? Por exemplo, você esses dias estava para fora do Brasil fazendo um curso, não estava para onde você estava? Eu fui pra Polônia. Foi para Polônia. Olha o quanto de investimento que é para ir lá para aprender. Quantos médicos, assim, não devia ter muitos médicos lá aqui do Brasil ainda mais aprendendo. E aí para a pessoa chegar ali na consulta e você não ter essa visão de cobrança e realmente é um mercado, lógico que é, porque tem uma troca comercial, só que é um mercado que você entrega o resultado do teu cliente, você entrega conhecimento, você entrega uma transformação real na vida dele. E isso é extremamente importante, né? E nesse mesmo curso, isso também me fez valorizar o meu produto, entre aspas, né? Meu trabalho ali, que é assim. Vamos supor que você cobre da pessoa R$ 100. Se você não entregar um bom resultado, R$ 100 vai ser caro. Agora, Uhum. se você cobra 500 e entrega o resultado que ela esperava, ela não vai reclamar do Vai reclamar. preço. Então, foi o que você falou. Se você entrega resultado, nunca vai ser caro. Agora, se você cobra barato, mas se você não consegue sobreviver e com esse dinheiro você investir, se capacitar e oferecer uma coisa boa, os 50 vai continuar sendo caro Vai do mesmo continuar sendo jeito. caro. É isso aí. Então, realmente. Eu falo que é sobre alinhamento de expectativa. Exatamente. Então, chegar uma pessoa, um paciente lá pra você, com uma calvície extensa. E você fala pra ele, não, eu recupero o seu cabelo 100%, vai ficar preenchido, vai. Você pode acontecer? Difícil, Difícil. difícil. Pode, por um milagre pode, né? Mas difícil. Mas se você falar pra ele, ó, a gente vai conseguir preencher aqui, aqui.
você, bem provável que você vai ter que fazer um transplante. Quando chegar, muitas vezes ele vai falar assim: caramba, acho que ficou até mais do que eu estava imaginando. Então, é alinhamento de expectativa e realmente fazer com que ele faça o tratamento, né? É, Então, hoje eu vejo o, o seu formato de venda, né? Você não vende, por exemplo, aplicação única, né? não. É só o protocolo completo. É, porque pra gente, assim, cabelo, eu sempre uso essa frase, né? Tempo é cabelo. Mas o inverso também é verdade. Pra fazer cabelo, eu também preciso de Precisa de tempo. tempo. Então, pra gente começar a ver um pouco de resultado, eu preciso de no mínimo 3 meses de tratamento. Então, não adianta o paciente ir lá passar por uma consulta, fazer uma aplicação, ele não vai ficar satisfeito. Então, os protocolos que a gente oferece são de no mínimo 3 meses. E aí, claro, com 3 meses a gente reavalia e vê a necessidade de continuar de acordo com cada caso. Mas não adianta também eu prometer uma coisa só para ele fechar naquele momento ali do calor do momento, né? Que ele Questão tá, financeira ali, né? às vezes, por um preço menor, porque vai ser só uma sessão, mas igual você falou, não vai atingir a Não vai expectativa atingir. dele. E realmente isso é muito importante, né? Porque a gente não tem só que pensar. Lógico, a gente precisa pensar no nosso financeiro, a gente precisa vender, mas eu não vou entregar algo para ele que eu só vou receber e ele não vai ter. Porque a gente sabe como é que são as pessoas. Se você vender só uma, não, eu vou vir mês que vem. Vai acontecer uma coisa, outra, ele não vai vir. Agora, se o protocolo já tá pago, ele vai se forçar a vir. E eu sei que às vezes, mesmo que o protocolo pago, a pessoa ainda As falta. fica faltando. E sabe o que é uma coisa que eu fico muito feliz, assim? Mais do que eu ter pacientes novos, é eu ver que a minha agenda tá cheia de pacientes antigos. Que não porque eles não estão satisfeitos, muito pelo contrário, porque eles estão satisfeitos e continuam tratando porque eles têm medo de, se parar de tratar, perder o Perdeu o resultado resultado. que eles atingiram. Então, hoje, eu até estava olhando a minha agenda, assim, eu sempre fico cuidando para ver como é que tá, né? Eu estava olhando a minha agenda e eu tenho vários pacientes ali que são pacientes que, desde que eu cheguei aqui, estão tratando comigo e são pacientes que recorrem e vão pelo menos uma consulta de acompanhamento a cada 6 meses para ver se está tudo bem. Isso é bom, né? Porque além deles estarem ali com você, mas você percebe que eles têm confiança no seu trabalho. É, indicam bastante. Então, eu acho que mais do que você conseguir captar clientes, pacientes novos, é você manter os que você já É tem. isso. Esse é A- o mais difícil. Ali no café tem a nosso bordão, né? E fala muito sobre isso, que é nós vivemos de venda, mas sobrevivemos de resultado. Porque não adianta nada eu vender todos os meses, só que meus clientes não terem resultado. Isso é muito importante. A gente sabe, tanto eu que entrego serviço, quanto você que entrega tratamento, é um tipo de serviço, mas é um tratamento, né? Que a gente não vai conseguir entregar resultado para todo mundo. Sim. Porque se dependesse de nós, a gente entregaria. Só que, mesmo às vezes a pessoa comprando o protocolo de 3, 6 meses, um ano, tudo que você falou, ela faz ao contrário. Então, olha, nesse início, um exemplo, tá? Você não pode tomar sol. Você vai lá no story da pessoa, tá ela, final de semana, tomando sol. Olha, você precisa voltar aqui. Nos primeiros 3 meses, eu preciso te ver toda semana aqui. Ela vem uma vez no mês. E aí chega no final, ela fala, mas não adiantou nada aqui. Então, assim, a gente vive de venda, a gente tem que vender todos os meses. Você precisa vender todos os meses, novos protocolos, mas você só vai crescer. E o formato que você está crescendo gerando resultados. Então isso é muito importante mesmo. E quando a gente vê, é gratificante, né? Quando a gente vê indicação chegando, Uhum. quando a gente vê as pessoas que já eram pacientes lá do começo Voltando. voltando. Então isso é gratificante. Falar assim, cara, meu trabalho é muito bom e vale a pena, né? É, outra coisa também que me deixa feliz é quando outros colegas médicos me indicam também, né? Sinal de que o nosso trabalho está sendo Tô sendo reconhecido. reconhecido. Isso é, Então, a recorrência eu acho que me deixa mais feliz do que. Claro, ter pacientes novos é fundamental para a gente se manter também, né? Até porque nem todo mundo vai precisar continuar com o tratamento. Mas esses pacientes que voltam e que indicam, eles é um gostinho especial. eu tipo assim, meu trabalho foi bem feito, eu causei uma transformação É. na vida dessa pessoa, né? Isso é bem bacana. E um ponto. Hoje
graças a Deus, a sua agenda ela tá cada dia mais cheia. Mas conta pra nós aqui em questão de marketing, o que que você vê de visão que você consegue, além de entregar resultados, mas que você vê hoje que é primordial para você conseguir trazer novas pessoas para dentro do teu negócio, para poder tratar essas pessoas. O que que você faz hoje que traz isso? Tem aquele ditado bem antigo que fala que quem não é visto não é lembrado, né? Ainda mais numa cidade grande como Campo Grande, que, como você mesmo falou, são vários médicos e profissionais que fazem, não necessariamente igual o que a gente Uhum. faz, mas que atuam nessa área também. Então, a gente precisa mostrar o nosso diferencial. E para isso, a gente usa as redes sociais, que é a ferramenta que a gente tem hoje em dia. Então, eu faço marketing no Instagram, faço no Google também. E agora, por último, eu comecei a colocar alguns outdoors para fazer esse marketing offline Offline, é também. muito bom. Que acaba, o que eu acho muito interessante do outdoor é que o paciente, eu coloco lá a minha rede social. Então o paciente me vê no outdoor, mas ele vai primeiro na rede social para checar se é aquilo mesmo. E aí depois ele acaba marcando. Aí ele vê um anúncio, aí ele passa, tá andando É. de carro, ele te vê ali também. Eu gosto muito da estratégia de offline, do outdoor. Só que eu acho que as pessoas invertem. Então, às vezes, as pessoas. Não foi teu caso. Você fez, na minha visão, certo. Então, você investiu na tua imagem no Instagram. Então, você gera teus conteúdos. Já já vou falar sobre teus conteúdos, que é muito bacana. Você gera teus conteúdos. Você está presente no Google. Então, as pessoas vão buscar tanto teu nome quanto alguns tipos de tratamento, queda capilar, eles vão te encontrar lá. Tanto quanto em anúncio no Instagram. Então você fez isso, você se fez ser lembrada, passando ali, e agora você se colocou no outdoor. Mas, ao mesmo tempo, você não parou com as outras estratégias. Você foi acumulando. E minha visão é que frequência, marketing é frequência. Então a gente precisa, como você falou, ser visto. Aí depois de visto, você vai ser lembrado. Aí depois de ser lembrado, a pessoa vai entrar em contato contigo. A Aí pessoa fica te namorando. é isso. A pessoa vai te ver ali uma vez, aí ela olha, vê se vai com sua cara ou não, depois ela olha seu conteúdo. Então, eu acho que tem que ter esse contato. Dificilmente é num primeiro contato que a pessoa já vai lá e marca. Ela vai ficar te sondando. Eu, pelo menos, faço isso quando eu tô procurando Sim. alguma coisa. Eu não vou de primeira lá, olho e já marco. Eu vou sondando, ver se eu me identifico, se a pessoa fala mais ou menos o que Ver se é eu. aquilo mesmo que tá nas É, postagens, né? exatamente. Porque quando você vai acompanhando, você vai vendo ali a questão dos stories e tudo É. mais. Você vai entendendo se é aquilo mesmo que a pessoa tá dizendo. Teve uma vez, eu não vou lembrar certinho, mas que você falou que tinha uma mulher que ela, todo stories que você colocava, ela comentava e ela ficou um tempão, acho que mais de um ano, para ela poder marcar a primeira E consulta, ela é né? minha paciente até Até hoje. hoje. Ela foi semana passada lá na Que clínica, legal. inclusive. Então, assim, Ela ficou me namorando um tempão, até efetivamente marcar a consulta. é a jornada, né? Cada pessoa, fala que cada pessoa ela tá numa etapa do funil diferente. Então tem aquela pessoa que ela tá na descoberta. E a descoberta dela pode demorar um mês, 2 meses, um ano, 2 anos, até ela descer ali naquele funil. Às vezes a pessoa ela tem uma dor que é um pouco mais latente, então ela vai fazer a descoberta, mas ela já vai deslizar mais rápido. Às vezes a pessoa vai ver teu anúncio e vai converter de cara porque ela já passou por um médico, por outro, por uma clínica, já fez um tratamento e às vezes não deu o resultado que ela esperava. Então, tem essas questões. E a gente poder aproveitar tudo isso, né? E você sabe que eu atendo bastante gente que fala assim: ah, eu fico vendo suas postagens no Instagram, às vezes aparecem seus vídeos pra mim. Eu não tenho nada no meu cabelo, assim, meu cabelo não tá caindo, mas você fala tanto de doença que eu vim aqui só pra você Só dizer pra se eu ver. tenho ou se eu não tenho. É bom. Tem isso também. É bom porque você vê que as pessoas elas estão tentando prevenir também, né? Sim. Porque dá pra prevenir muita coisa no início, né? Dependendo da doença, a gente consegue. Por exemplo, a queda de cabelo propriamente dita, ela não é passível de prevenção. Entendi. Mas existem as alopécias cicatriciais, por exemplo, se a gente tratar logo no início, a gente evita do paciente perder o cabelo de forma definitiva. A própria calvície, quanto antes tratar,
menos cabelo o paciente vai perder. Então, quanto antes a pessoa nos procura, é melhor É para melhor. ela, com certeza. Ela vai investir menos tempo de tratamento e também menos dinheiro, Menos né? dinheiro, consecutivamente. E tem um. Agora, falando sobre os seus conteúdos, né? Acho muito interessante, porque você tem um formato teu ali do primo rico e primo pobre, né? Conta pra gente como é que é isso. Então, isso daí começou ainda quando eu fazia mais a parte de dermatologia, né? Como eu atendia numa cidade menor, então eu tinha público de diferentes poderes aquisitivos, né? Então, às vezes eu prescrevia alguma coisa assim, e a pessoa falava: "Ah, eu queria tratar minha pele, mas eu não tenho muita condição, eu queria alguma coisa mais simples". Aí eu falei: "Cara, eu vou fazer assim, um que seja para quem pode", e tem gente que às vezes nem pode, mas acha que só o caro vai funcionar. Uhum. Mas se a gente lê o rótulo ali, a gente sabe que o mesmo produto tá num potinho, às vezes, mais barato, mais simples, mas que funciona igual. Então eu comecei a pesquisar, procurar, ler rótulos e achar produtos que fossem muito semelhantes em termos de composição. Que o que mudava era mais a embalagem, a marca, né? O poder o valor agregado ali do entorno do produto em si. E aí eu comecei a postar essas dicas do primo rico e o primo pobre, aí o povo adorou e eu agora continuo postando. Eu tenho mais dificuldade hoje de ficar postando com tanta frequência por conta de tempo mesmo, né, mas sempre quando eu posto, o povo adora. E é muito legal porque ele acaba sendo uma imagem tua mesmo. Então, quando a pessoa vê primo pobre, primo rico, ou até mesmo ela vai numa farmácia ou no mercado, ela associa a você. Então ela olha e fala: esse aqui é o primo pobre, esse aqui é o primo rico. Isso é um formato de marketing, é um formato de brand, né? Você consegue trazer essa visão. Às vezes eu atendo pessoas que vieram pelo Instagram, né, e aí elas falam: "Ai doutora, me dá uma dica aí de um shampoo, mas eu quero um primo pobre". Boa, Já chega falando. boa. E você falou sobre hoje você não consegue postar tanto por conta da tua rotina, né? Mas você tem uma constância até legal. Tanto nos stories, no feed. Hoje em dia já não tem mais tanto quanto tinha, mas em questão, você sempre tá dando um jeito de gravar, por exemplo, criativos, é algo que, querendo ou não, você sempre tá entregando, fazendo. Como que você organiza isso? Porque eu já vejo que é uma dificuldade dos médicos conseguir conciliar. Eu até tive uma reunião esses dias com um médico, ele falou assim: quem tá gravando é porque não tá trabalhando. Aí eu falei assim: talvez, talvez. Eu acho que, assim, hoje foi um dia super corrido. Eu atendi um caso super interessante, muito interessante. Só que, como era a primeira consulta, muitas vezes eu também não vejo que é o momento ideal de tirar uma foto ou de fazer, às vezes, um post ali, nem que seja um stories falando daquele caso, porque a pessoa acabou de sair do meu Uhum. consultório. Então, acho que, querendo ou não, a pessoa vai se sentir exposta. Então, eu costumo hoje terminar o dia, ver o que teve de interessante, que não é mais do mesmo, e postar no dia seguinte, ou até mesmo no mesmo dia. Ou quando tô indo para casa, eu faço um resumo ali do que teve no dia. Eu costumo sempre, de alguma forma, aparecer, ou para dar uma dica, ou para fazer um alerta sobre alguma doença. Mas realmente ficar aparecendo toda hora, hoje eu não consigo mais, porque senão atrasa a minha agenda. Então, entre eu atender o paciente no horário e ficar. A gente fala assim: ah, mas é só 1 minutinho, 5 minutinhos, mas esses 5 minutinhos, se eu somar um paciente com outro, chega no final do dia Vai lá, eu chegando, atrasei vai. 1 hora. Aí sim. Mas assim, e pra, por exemplo, fazer gravações, você já. No mês você já fecha horários da sua agenda ou quando acha ali você chama a equipe, grava? Não, Como. isso é uma briga, uma briga interna que, assim, eu falo: "Eu não vou deixar de atender para gravar vídeo, isso eu não vou fazer". Então eu gravo quando eu não tenho outra coisa no sentido de paciente para Uhum. atender, para poder gravar. Então lá no começo, quando você ia na clínica e a gente gravava, foi logo que eu cheguei aqui, então minha agenda era mais tranquila. Hoje em dia, às vezes eu tenho que segurar xixi, porque é um em cima do Um em cima do outro. outro. Então eu gravo mais, até apareço mais nos stories, às vezes de manhã, que é o Hum. momento que eu tô mais tranquila, não tô trabalhando, ou eu gravo no final do dia, ou quando vocês começam a falar assim pra mim: "Doutora, tem que gravar Precisa de criativo, criativo, precisa de tá criativo. precisando". Aí, por exemplo, eu tirei semana passada,
Na sexta-feira eu tirei 1h30 para gravar os criativos lá. Então já vocês me mandaram o checklist, eu já gravei todos e já aproveitei e gravei uns que vão pro orgânico Uhum. também. E assim vou indo. E assim, essa questão do criativo, às vezes pode parecer chato da nossa parte, né? Mas ele é a grande potência do Instagram. Então as pessoas muitas vezes elas acham que a plataforma que comanda. A plataforma é basicamente 20% do resultado. Os 80% restante é o externo. É o que vem ali com ela. Então, é um criativo bem feito, é uma dor comunicada, bem assim, chegar na pessoa, é um gancho visual no começo que vai atrair. Então, por isso que a gente enche o saco dos criativos, porque às vezes a gente começa a ver, não, esses criativos aqui, o custo deles começou a aumentar. Então ele começou a saturar. Então o que que a gente precisa? Doutora Jaque, vamos lá, plano de criativo, de criativo. Mas você sabe que uma coisa eu percebo no orgânico, e percebi até mesmo no tráfego, que é assim, quando eu gravo alguma coisa mais espontânea, roda mais. Quando Uhum. eu faço estúdio, cabelo, não sei o quê, parece que fica uma coisa tão distante do público Da que realidade, né? não roda tanto. Então hoje eu prefiro gravar uma coisa, às vezes, mais, entre aspas, normal, mais espontânea, que eu acho que roda melhor. Acho que os seus melhores criativos até hoje foi algo muito. Acho que em consultório mesmo É, ali. Acho que tem um que você fala e aparece o caso ali. O do iPad também, que tá falando nada, só tá é. passando. Que é muito aquilo ali que você falou, é mais humano. O que que eu vejo sobre isso é que quando a gente vê um vídeo muito produzido, realmente a gente entende que, por exemplo, aquilo ali não é um stories. Porque normalmente onde o anúncio ele roda muito mais hoje é nos stories. E aí tem ali no. A pessoa ela vê como se fosse um stories. Aí quando é muito produzido, ela entende que aquilo não é um stories. Já pula. Já pula. E aí quando é algo mais conecta ali que, do dia a dia, ela acaba ficando. Então gira essa conexão. Mas um outro ponto aqui. Hoje você não atende só em Campo Grande. Não, Tá? Você atende Campo Grande, Dourados, ainda em Corumbá ainda em Corumbá. e tá em São Paulo Não, ou São Paulo eu não? não vou São Paulo não mais. vai mais. Dentro dessa correria, como que você arruma tempo pra tudo isso? É bem corrido. Eu, às vezes, por exemplo, esse final de semana eu atendi em Corumbá. Eu atendi sexta, sábado e domingo. E Corumbá é longe É demais. longe. Aí eu cheguei aqui no domingo, 00:30. Eu falei, gente, eu não vou mais. Não vou mais, porque é muito cansativo. Quando foi segunda tarde, eu falei, meu Deus, já mandei para minha secretária. Essa vai ser a próxima data. Abre a agenda. Abre a agenda porque eu vou. É cansativo, mas é muito gratificante. E quando eu não tô nessa correria, eu sinto falta. Parece que tá tudo muito parado. Então, acho que eu já acostumei com essa correria louca, assim, que é minha vida. Então. É porque além de médica, é mãe e é esposa. Então E assim, ainda tento ser fitness. e verdade, ainda tem os refits. Treina todo dia. Tem mais essa ainda. Isso é. E assim, às vezes eu vejo e falo assim: caramba, a doutora Jaque tem uma energia. Eu me canso de ver. Que às vezes você sai de Dourados e já vai direto pra Corumbá. Já teve vezes Eu que você. fazia muito isso quando eu morava em Corumbá. Então eu fazia esse batidão. Eu vinha para Campo Grande, atendia aqui 2, 3 dias, daqui eu ia direto para Dourados e de Dourados eu voltava direto para Corumbá e já continuava atendendo em Corumbá sem parar. Então por isso que também Campo Grande ficou estratégico para mim, porque aí eu consigo ficar aqui mais tempo. Acaba Me que eu atendo fazer. bastante gente também de outras cidades e uma vez por mês Dourados, uma vez por mês Corumbá. E Dourados está cada vez mais abrindo dias, né? Abrir mais dias. Antes era um dia, agora está quantos? Agora eu tô indo quinta, sexta, e sábado. Antes eu atendia só sábado. Daqui a pouco você tá morando em Dourados também. Não, vou ficar em Mas lá é Campo um lugar Grande. bom, né? Porque pega muita. Tem muita região em volta, né? A gente atende bastante gente de Ponta Porã, Amambai, Cidrolândia, Maracaju, que pra eles é muito mais fácil ir pra Dourados do que vir até Pra aqui. cá. E aí você consegue atingir novas pessoas aí que talvez não teriam a chance, né? De ter um tratamento individualizado, ter
Assim, questão. as pessoas até conseguem vir pra cá, só que como a gente estava falando antes, como é um tratamento que não é só ir na consulta e Não é só tchau, uma vez, né? ela vai ter que, na maioria das vezes, fazer algum tratamento por um tempo maior, então para ela vir, às vezes, todo mês para Campo Grande, fica mais fora de mão. Então, como a gente tem, eh, uma base lá em Dourados, então o paciente consegue escolher o dia da semana, qualquer dia, para ir lá fazer os tratamentos. Ah, legal. E eu vou uma vez por mês para fazer o atendimento, né, Entendi. assim, a consulta mesmo. E Corumbá você ainda mantém a tua clínica. Não, Corumbá eu, fechei a clínica em novembro do ano passado, mas eu ainda continuo atendendo na clínica que era minha, Entendi. que aí são umas amigas minhas que agora ficaram com a clínica lá, então aí quando eu vou, eu atendo em uma das salas lá de onde era a minha clínica. Legal. Bom, muito bom. E agora a gente vai para um bloco aqui. Então, um bloco onde surpresa, não, brincadeira, não é surpresa. Eu pedi para eu perguntei para você pedir um caso teu e basicamente é para você trazer a tua visão sobre esse caso, o que que era, como agora uma consulta aqui de um caso que você já tratou Uhum, e para que realmente as pessoas vejam a importância do que é um tratamento, porque às vezes eu vejo que tem muitas pessoas que acham que não vai ter jeito ou que aquilo ali, ah, não, mas ele já vai voltar. Então, uhum. pode colocar na tela aí pra gente esse caso e eu quero que você fale um pouquinho dele pra gente. Então, essa paciente, ela me procurou justamente com essa ideia de que não tinha mais solução. Ela tem calvície, né, calvície feminina, e dá pra gente ver aqui que já estava com um couro cabeludo bem aparente, né. A calvície na mulher, ela afeta mais essa parte do topo da cabeça, que seria mais essa região aqui. Uhum. Essa foto a gente tirou aqui da lateral, né, mas essa parte aqui de cima dela era até mais aberta, mais rala do que essa lateral aqui. E aí a gente tratou e, como eu te falei, eu mostrei para ela a necessidade de fazer o tratamento. Ela entendeu e abraçou essa ideia, então ela é uma paciente que está comigo, acho que desde 2023, ela é uma paciente de Corumbá. E ela faz o tratamento religiosamente. Então ela no início ela ia todo mês fazer as aplicações, toma o remédio sempre certinho, todas as vezes que eu solicito exames ela faz, a gente faz a correção de micro, macronutrientes que também são fundamentais ali para o cabelo, e a gente conseguiu um resultado, o cabelo dela melhorou muito, volume, espessura, A cobertura, cor também, né? fica uma cor mais intensa, pode ver que o brilho do cabelo é diferente, né. Então ela é uma paciente que está muito satisfeita e, inclusive, continua sendo minha paciente até hoje, a gente continua tratando, porque como eu falei, a calvície não tem cura, então é uma coisa que a gente vai É o tratar resto para da vida que sempre. ela vai tratar, né? E é muito interessante que, analisando essa foto, vem para aquilo que você falou no começo, sobre saúde. Então, você pegando essa foto, você percebe que a pessoa, assim, você fala, cara, a pessoa tá doente, ela tem alguma coisa, e já essa foto não. Você vê que o cabelo dela tem vida, né? Exatamente. Até o aspecto do cabelo, apesar de ter pouco cabelo, não é só isso que chama atenção, é o aspecto também que fica, né. Então, como eu falei, o cabelo hoje tá longe de ser só estética. Ele remete à saúde, à juventude, até no caso da mulher, a liberdade de poder jogar o cabelo para o lado sem ficar Você parecendo couro fica... cabeludo. E realmente é saúde, né? Porque eu lembro, depois que eu tive Covid, eu não perdi cabelo, mas meu cabelo eu tinha que lavar ele 3 vezes por dia. Porque eu tomava banho, dava 2, 3 horas ele ficava extremamente oleoso. E foi assim, um ano mais ou menos que eu fiquei desse jeito. Não fui ver o que que era, mas fiquei. E aí depois eu conversando com amigos e, assim, 2, 3 amigos ficaram no mesmo formato. O meu cabelo ele é muito fino, né? Então, você falou sobre quimioterapia. Eu já fiz quimioterapia. Ah, é? Eu tive câncer quando era mais novo. Eu já fiz químio. E meu cabelo ele era muito, muito, muito enrolado. Só que depois, e grosso. Depois da químio, ele ficou bem mais fino. E com o tempo, cada vez mais, ele vem alisando mais.
Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, se ele vem alisando mais, então eu tô perdendo mais ele com o tempo. Então, é um formato de tratamento. Mas realmente, a gente consegue ver pelaquela foto que hum, realmente não é só estética, né? É. O tratamento capilar, seja ele tratamento cirúrgico ou clínico, ele vai muito além da estética. Às vezes a pessoa, ela tá realmente doente, né, com algum caso, mas às vezes ele pode ser algo que pega emocionalmente na pessoa e isso leva para outros sintomas, né? Leva para outras coisas. Sim, tem vários casos, de pacientes que estavam, né, às vezes até mais com menos cabelo do que nessa foto ali do antes. Eu tenho uma paciente, inclusive, que eu atendo ela em Dourados. Ela tem o quando começou o tratamento, couro cabeludo todinho aparente por uma calvície que ela, achava que não tinha mais solução, estava depressiva, não queria sair de casa, ficava só no quarto. A gente começou a tratar, ela viu o cabelo nascendo de novo, ela é outra pessoa, parou de tomar antidepressivo, já consegue sair de casa, voltou a fazer exercício físico, porque antes ela não ia, porque suava, daí o cabelo ficava menos, né, murcha o cabelo ali com o Uhum. suor. Então existem várias histórias lindas, assim, de transformação na vida das pessoas. E você citou a questão da quimioterapia. Ano passado, em outubro, a gente fez uma campanha do Outubro Rosa, né, no caso das mulheres que perderam cabelo, e eu ouvi uma coisa de uma paciente, assim, que me chamou muito a atenção. Ela falou assim pra mim: "Quando eu recebi o diagnóstico de câncer, a última coisa que eu me preocupei foi com o câncer, a coisa que eu mais me preocupava era eu ficar sem o meu cabelo". Então, o mais difícil para mim, durante todo o tratamento, não foi remover a mama, não foi fazer a quimioterapia, foi perder o meu cabelo. Ela falou: "Porque cada vez que o meu cabelo caía, eu ia perdendo a minha identidade, porque o cabelo no meu corpo era a coisa mais importante para mim". Aquilo me chamou tanto a atenção, assim, né, porque foi o que a gente falou lá no início também, tem pessoas que têm um apego pelo cabelo de uma forma um pouco mais superficial, e outras, como essa paciente, que o cabelo era a vida dela. Então, ela estava mais preocupada com o Com o cabelo do cabelo que do a que com a própria vida. cura do câncer ali dela. E assim, pode ocorrer no num pós-químio do cabelo não voltar? Com a quimioterapia é mais difícil de não voltar. Dependendo da droga, pode até acontecer de fazer uma destruição ali do folículo, ou do folículo não ficar totalmente destruído, mas parcialmente, a ponto do cabelo voltar diferente. Entendi, Mas assim, de ficar, sem cabelo de forma definitiva, é mais a radioterapia do que a quimioterapia. entendi, entendi. E nesse momento que vocês foram lá, vocês fizeram tratamento? Como é que foi? Nessas Nesses pacientes, pacientes? elas já tinham tido alta da químio mesmo, elas já estavam naquela parte de tratamento domiciliar. Uhum, Então o cabelo já tinha começado a voltar a nascer, mas estava bem curtinho. E aí a gente fez tratamentos para que esse cabelo voltasse mais rápido. legal. Aí, claro, em, conjunto ali com o oncologista, ele dependendo do caso, a gente precisou usar alguns medicamentos, mas tudo, né, com liberação do oncologista, e a gente teve resultados lindos, assim, foi Legal. muito gratificante. Imagino, deve ser marcante, né. Uhum. E aí nessas horas você fala assim: "Minha profissão vale a pena", né. Sim, é lindo de ver. E assim, como eu falei lá no início, para quem nunca passou por um problema com o cabelo, às vezes acha que é bobeira, "Ah, é só estética, não quer dizer nada e tal", mas quem vive nesse meio, assim, você também que hoje em dia é focado mais nessa parte, você sabe quão importante é para as pessoas essa questão do cabelo. Muito. Assim, tem um caso que eu não lembro o nome do rapaz, mas tem um caso que me marcou lá na Sanabria. O rapaz ele estava obeso, ele tinha acho que estava relacionamento dele, casamento, porque eu lembro que a gente participou da consulta ali para pegar, entender algumas coisas, e ele falou tudo sobre isso, aí ele fez a cirurgia, e aí acho que deu 3 meses depois da cirurgia, nem estava com resultados, assim, mas por ele ter feito a cirurgia, ele chegou lá mais magro, você vê a expressão dele de felicidade, ele estava mais e ele relatou isso que o casamento dele voltou a ser melhor. Então, assim, a gente falou do caso de, por exemplo, quimioterapia, caso de calvície feminina, que é muito forte, mas tem esses casos também que a pessoa, ela
vai perdendo o cabelo, ela vai perdendo a identidade dela, vai perdendo a realmente a autoridade que ela tem ali, porque o cabelo é uma vamos botar uma forma de maquiagem, né, então é o Sim. que te deixa você acordar com o cabelo todo você vai ficar mais feio do que se arrumar o cabelo. Então tem tudo isso. Então, aquilo ali me marcou. Foi ali que eu falei: "Cara, é muito mais do que estética". É. Foi naquele caso que eu falei: "É muito mais do que estética isso". Nunca é só sobre cabelo. Sempre tem algo por detrás. E nesses casos que, como eu te falei lá, que eu acabo atendendo esses pós-transplante, é muito comum a gente ver isso. O paciente colocou cabelo, aí ele procura um tratamento para emagrecer, aí ele volta para academia, aí hoje em dia coloca lente de contato no dente, ah, arruma uma namorada nova, sei lá, muda a vida Muda, da né? pessoa. É muito interessante, é muito legal. Que bom. E, doutora Jaque, para que a gente possa, estar encerrando aqui, eu queria que você deixasse, assim, uma mensagem para as pessoas realmente seja de um alerta, seja de um cuidado, na parte de saúde capilar mesmo, para as pessoas que estão vendo, estão te acompanhando, uma mensagem realmente para elas. Eu acho que a mensagem que eu sempre gosto de deixar, que foi até uma coisa que a gente falou ali no meio da nossa conversa, né, que queda de cabelo não é tudo igual. Então, quando o paciente fala: "Queda de cabelo", "Ah, é só uma queda, vai passar", nem sempre vai passar. Então, quando você tem uma queda de cabelo que está persistente, quando você percebe que seu cabelo está ficando diferente, que o cabelo está indo embora, é importante passar por uma consulta, passar por uma avaliação para, como eu falei, ter um diagnóstico. A partir do momento que a gente tem um diagnóstico, a gente consegue dar para o paciente um prognóstico, saber como ele vai lidar com esse cabelo e como esse cabelo vai responder. É uma perda definitiva? É uma perda transitória? É passível de tratamento? A gente vai conseguir recuperar ou o que você perdeu já não recupera mais? Então, eu acho que diante de qualquer alteração no cabelo, é importante que as pessoas saibam que, como a gente falou, o cabelo é um marcador de saúde, então faz parte da saúde também cuidar da saúde do cabelo. Então, nunca deixar para depois ou, usar às vezes a receita do amigo, do vizinho, procurar coisas mágicas na internet, porque é importante cuidar de verdade. Muito bom, muito bom. E aqui, eu quero realmente te agradecer por você ter aceito esse convite. Eu sei que sua rotina é muito corrida, você saiu da clínica ali correndo para vir para cá, num dia muito corrido, então obrigado por você ter aceitado. Vim aqui conversar, trazer um pouco da tua visão. Foi algo que eu quis muito trazer você por questão da tua visão humana com a medicina, com o tratamento capilar e pelos resultados realmente que eu vejo teu é fantástico. Então, muito obrigado por você ter aceitado, por você ter vindo aqui. Espero que mais para frente a gente possa fazer outro de novo, trazendo outras situações. Eu que agradeço, Iago, agradeço toda a equipe do pessoal lá da ASA, que eu fico perturbando vocês lá no WhatsApp. É um prazer trabalhar com vocês. Eu sou muito grata e estou muito satisfeita com o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Tenho certeza que isso foi uma peça fundamental também para esse meu desenvolvimento, para esse meu crescimento aqui em Campo Grande. Então, só tenho a agradecer a vocês por isso e também pelo convite de estar aqui hoje. Obrigado.